No coração da Europa Oriental, um complexo e intenso conflito se desenrola, capturando a atenção mundial e moldando nossa compreensão dos conflitos na era moderna. Imagine a cena. O ar está carregado de tensão, enquanto o conflito na Ucrânia continua a escalar. Por meses, a cidade de Pokrovsk esteve como um símbolo de resistência. Mas hoje, a paisagem está mudando dramaticamente. Tropas russas, após um longo período de manobras estratégicas, conseguiram romper as defesas ao sul da cidade. A zona sul de Pokrovsk, outrora um bastião fortificado para as forças ucranianas, agora testemunha o avanço militar russo, sinalizando uma mudança profunda nas dinâmicas da batalha. Nas proximidades, nas localidades de Mirnograd, perto da cidade estratégica de Bakhmut, as forças russas executaram um ataque ousado e inesperado. Utilizando unidades de motocicletas rápidas, conseguiram penetrar 5 quilômetros nas defesas ucranianas, infligindo um golpe substancial nas tropas locais. Esta manobra tática forçou os soldados ucranianos a recuar da vila de Novoleknivka, marcando outra mudança significativa no momento do conflito. Ao nos aprofundarmos nos acontecimentos, voltamos nossa atenção para a região de Gerson, onde novos desdobramentos prometem alterar ainda mais o cenário estratégico. A complexa rede de manobras militares, o vai-vem do controle territorial e a busca incessante por vantagem revelam a complexidade da guerra moderna. Os relatórios da frente de Donbas são particularmente reveladores, oferecendo uma janela para a intensa e, muitas vezes, caótica natureza das operações de campo de batalha. Apesar de combater uma gripe severa, nosso compromisso em fornecer as últimas atualizações permanece inabalável. Ao analisarmos a enxurrada de informações, emerge um quadro claro dos recentes sucessos do exército russo. Na área florestal ao norte de Chassif Yar, perto de Grigorivka, as forças russas obtiveram avanços significativos, avançando mais profundamente no território controlado pelos ucranianos. O avanço nesta região ressalta a importância estratégica de controlar características geográficas-chave, como áreas florestais que oferecem cobertura e camuflagem para as tropas em avanço. A narrativa do conflito é ainda enriquecida pelas imagens vívidas das tropas russas se movendo através da região de Kursnoten, tendo expulsado com sucesso as forças ucranianas. Esta conquista abriu caminho para avanços adicionais, facilitados pelas condições climáticas melhoradas que favorecem as operações russas. O ritmo incessante do progresso na frente de Donbas é um testemunho dos cálculos estratégicos e da busca incessante por objetivos dos planejadores militares russos. Nas regiões meridionais do eixo Torex, perto de Nova York, as tropas russas continuam seu avanço para o norte, se aproximando da cidade de Romanivka. Relatórios de fontes ucranianas, incluindo o Ministério da Defesa, destacam a situação precária enfrentada pelas forças ucranianas, enquanto as tropas russas estabelecem um espaço operacional significativo, ameaçando envolver áreas-chave. Esta manobrabilidade abre caminhos para várias localizações estratégicas, ressaltando a natureza fluida e dinâmica do conflito. Voltando nosso olhar para o leste de Mirnograd, a importância do avanço russo torna-se ainda mais evidente. Um ataque coordenado permitiu que as forças russas conquistassem uma posição de 5 quilômetros, efetivamente expulsando os defensores ucranianos de Novoleknivka. Este avanço não só altera a situação tática imediata, mas também prepara o palco para possíveis avanços no sistema mais amplo de fortificações que definem as linhas de frente. Ao refletirmos sobre esses desdobramentos, a pergunta persiste: como essas mudanças de controle e território influenciarão o cenário geopolítico mais amplo? Que estratégias emergirão em resposta e como elas moldarão o futuro deste conflito? Essas perguntas nos convidam a nos envolver mais profundamente com a narrativa em evolução, a buscar novos insights e perspectivas e a permanecer vigilantes em nossa busca por compreensão. Permaneça conosco enquanto continuamos a explorar a história intrincada e em evolução deste conflito, trazendo as últimas atualizações e análises. Seu envolvimento e curiosidade nos impulsionam a mergulhar mais fundo no coração deste drama em desenvolvimento, oferecendo uma lente única através da qual ver as complexidades da guerra moderna. Portanto,
Enquanto viajamos juntos por estes tempos turbulentos, convidamos você a curtir, se inscrever e se juntar a nós nesta exploração da história em formação. Vamos continuar a buscar conhecimento e compreensão, pois é através deste esforço que podemos esperar dar sentido ao mundo e seus muitos desafios. Ao continuarmos nossa exploração do conflito em desenvolvimento, a situação em Pokrovsk torna-se um ponto focal de interesse. A incursão russa nos bairros do sul da cidade marca um momento crucial, sinalizando o início de uma intensa confrontação urbana. Relatórios de várias fontes confirmam que as forças russas romperam as linhas defensivas, entrando nos distritos residenciais de Parkov e Zurny. Este desenvolvimento representa não apenas uma vitória tática, mas um desafio estratégico que poderia redefinir o controle sobre este crucial centro logístico na região de Donbas. A importância de Pokrovsk não pode ser subestimada. Como o maior centro logístico da região, sua captura proporcionaria às forças russas uma vantagem substancial, interrompendo as linhas de abastecimento e fortificações ucranianas. A batalha por Pokrovsk promete ser feroz, com ambos os lados lutando pelo controle deste território vital. As imagens e relatos que chegam descrevem uma cidade à beira, suas ruas e bairros transformados em campos de batalha, onde cada esquina guarda potencial para confronto. No meio disso, voltamos nossa atenção para outro teatro estratégico: o avanço em direção à região de Dnipro. As forças russas pressionaram a partir de várias direções, incluindo Godleivka e Troitsk, aproximando-se cada vez mais desta área-chave. Relatórios recentes destacam manobras bem-sucedidas nas localidades de Udashne e Uspenivka, onde as tropas russas estabeleceram posições em áreas centrais. Esses movimentos sugerem um esforço coordenado para cercar e aplicar pressão sobre as defesas ucranianas, complicando ainda mais seus cálculos estratégicos. O exército ucraniano enfrenta uma situação cada vez mais desafiadora, pois os avanços russos ameaçam cortar rotas de suprimento críticas e isolar posições-chave. A pressão aumenta não apenas com os ataques diretos, mas também com as implicações estratégicas mais amplas desses avanços. O potencial para cercos em várias áreas adiciona uma camada de complexidade à estratégia de defesa, forçando os comandantes ucranianos a se adaptarem rapidamente à ameaça em evolução. Enquanto isso, na região de Zaporizhia, após um período de relativa calmaria, as forças russas retomaram suas operações ofensivas. Seus ganhos recentes perto da cidade de Malnovka, especialmente ao longo do eixo de Juliapol, sugerem uma estratégia mais ampla para assegurar esta área crítica. Este foco renovado em Zaporizhia sugere que o exército russo está determinado a expandir seu alcance operacional, consolidando seu controle sobre territórios-chave e potencialmente se preparando para novos ataques mais profundos em terras controladas pelos ucranianos. Simultaneamente, a região de Gerson emerge como outro ponto quente de atividade militar. Relatórios indicam um acúmulo significativo de forças russas nas margens sul do rio Dnieper, com preparativos em andamento para uma possível travessia. Este desenvolvimento chamou a atenção dos observadores militares ucranianos, que notam o potencial para uma operação importante, visando estabelecer uma base na margem direita do rio. As implicações de tal manobra são profundas, pois poderia abrir novas frentes e estender ainda mais as defesas ucranianas. A importância estratégica da região de Gerson reside não apenas em sua posição geográfica, mas também em seu potencial para servir como trampolim para avanços russos adicionais. A concentração de forças e a preparação para uma travessia sugerem um risco calculado, um que poderia render dividendos significativos se bem-sucedido. O cenário de tropas russas estabelecendo uma presença na margem direita do Dnieper é um que os planejadores ucranianos devem enfrentar, pois poderia alterar o cálculo estratégico na região. Nesse contexto, também observamos um foco notável nas ilhas de Kimburspida, onde forças russas estão supostamente se reunindo em preparação para uma operação anfíbia. A perspectiva de um ataque à localidade de Ochakiv, situada na entrada para a região de Odessa, sublinha o escopo ambicioso dos objetivos militares russos. Tal movimento não apenas desafiaria as defesas ucranianas,
mas também sinalizaria uma intenção mais ampla de estender o alcance operacional em novas áreas. Ao testemunharmos esses desdobramentos, a complexidade e o alcance do conflito tornam-se cada vez mais evidentes. As manobras estratégicas, os engajamentos táticos e as linhas de controle em mudança pintam um quadro de um conflito em fluxo, onde os resultados permanecem incertos e as apostas são altas. Este ambiente dinâmico nos convida a ponderar as implicações mais amplas desses eventos, a questionar como eles moldarão o futuro da região e a considerar os caminhos que se abrem para todas as partes envolvidas. Ao compartilharmos esses insights e atualizações, nosso objetivo é fornecer uma compreensão mais profunda das muitas dimensões do conflito, incentivando a reflexão ponderada e o engajamento. À medida que continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e análise. Seu interesse e apoio impulsionam nossos esforços para trazer a cobertura mais abrangente e perspicaz possível. Juntos vamos navegar pelas complexidades deste período momentoso, buscando clareza e compreensão em meio às incertezas do conflito. Ao nos aprofundarmos nos eventos que se desenrolam nas linhas de frente, a dinâmica do conflito continua a evoluir, apresentando novos desafios e oportunidades para ambos os lados. A situação permanece fluida, com cada dia trazendo novos desdobramentos que remodelam o cenário estratégico. Na região de Gerson, os preparativos militares russos para uma potencial travessia do rio Dnieper estão atraindo atenção significativa. A concentração de forças na área sul, perto de Kissomes, sugere um plano audacioso para estabelecer uma cabeça de ponte na margem direita do rio. Esta manobra, se bem-sucedida, poderia proporcionar às forças russas uma base crucial, permitindo avanços adicionais e potencialmente alterando o equilíbrio de poder na região. As implicações estratégicas de tal movimento são profundas. Uma travessia bem-sucedida não apenas interromperia as linhas defensivas ucranianas, mas também abriria novas avenidas para operações russas mais profundas no território ucraniano. O potencial para assegurar uma cabeça de ponte perto de Gerson levanta questões sobre os objetivos mais amplos da campanha russa e o potencial para uma escalada nesta área crítica. À medida que as forças ucranianas se preparam para essa possibilidade, o foco intensifica-se na necessidade de medidas defensivas robustas para contrabalançar o esperado avanço. Enquanto isso, as ilhas de Kimber Speed, situadas em um ponto de junção estratégico, desempenham um papel crítico nesses desdobramentos. Relatos de forças russas se reunindo nesta área sublinham a importância dessas ilhas no controle do acesso ao rio Dnieper e regiões circundantes. A potencial operação anfíbia, que mira a localidade de Ochakiv, destaca o escopo ambicioso do planejamento militar russo, com implicações para a dinâmica de segurança regional mais ampla. A perspectiva de um avanço russo na região de Odessa, facilitada por uma operação bem-sucedida a partir de Kimber Speed, destaca as altas apostas envolvidas. Tal movimento não apenas desafiaria as defesas ucranianas, mas também sinalizaria uma intenção estratégica de estender o controle sobre pontos de acesso marítimos-chave. As implicações para a estabilidade regional e o cenário geopolítico mais amplo são significativas, levantando questões sobre as possíveis respostas da Ucrânia e de seus aliados. Ao considerarmos esses desdobramentos, a complexidade do conflito torna-se ainda mais aparente. Os cálculos estratégicos, as manobras táticas e as implicações geopolíticas mais amplas criam um mosaico de desafios que demandam análise cuidadosa e compreensão. As linhas de controle em mudança, o potencial para escalada e os resultados incertos nos convidam a refletir sobre o contexto mais amplo e os caminhos que se abrem. Ao compartilharmos esses insights, nosso objetivo é proporcionar uma visão abrangente das muitas dimensões do conflito, incentivando a consideração ponderada das questões em jogo. A situação em evolução nos convida a permanecer engajados, a buscar novas perspectivas e a contribuir para o diálogo contínuo sobre o futuro da região. Ao continuarmos a monitorar esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de exploração e análise. Seu interesse e engajamento são vitais para nossos esforços, nos impulsionando a entregar a cobertura mais perspicaz
e atualizada possível. Juntos vamos navegar pelas complexidades deste momento crítico, buscando clareza e compreensão em meio às incertezas do conflito. Em conclusão, à medida que o conflito continua a se desenrolar, somos lembrados da importância duradoura da vigilância e da investigação. As questões que surgem desses eventos nos desafiam a pensar profundamente sobre a natureza do conflito, as estratégias empregadas e as implicações mais amplas para a paz e a estabilidade. Ao olharmos para o futuro, somos deixados com uma pergunta instigante: como esses desdobramentos moldarão o mundo em que habitamos e qual papel cada um de nós pode desempenhar na busca por soluções e na promoção da compreensão? Convidamos você a refletir sobre essas questões conosco, a se envolver com a narrativa em desenvolvimento e a se juntar a nós nesta busca por conhecimento e insight. Obrigado por seu apoio e interesse contínuos, e até a próxima vez que todos nós busquemos um entendimento mais profundo do mundo ao nosso redor.